Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 26 de março. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Saul consulta uma pitonisa de Endor. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: Sabe, de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aques: Assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aques a Davi: Por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele, e com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher, e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tens destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E, imediatamente, Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu,
por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul e, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que deu ouvidos à tua criada, à tua voz, e pus a minha vida na minha mão e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para que te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse: Não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou, e a degolou, e tomou farinha, e a amassou, e cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite. Davi marcha com Aques contra os israelitas. Capítulo 29, do primeiro livro de Samuel. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aques aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Faze voltar a este homem, e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário. Porque com que aplicaria este a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então Aques chamou Davi e disse-lhe: Vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: Por quê? Que fiz? Ou que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aques e disse a Davi: Bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor que têm vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo.
e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que essa estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Davi persegue os amalequitas e livra os cativos. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens com ele. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que dos 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Por Deus me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo, e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim, livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhe tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam não puderam seguir a Davi e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Davi estabelece a lei da divisão da presa. Então todos os maus
e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel, até ao dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, e aos de Ramote do sul, e aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifimote, e aos de Estemoa, aos de Racal, e aos que estavam nas cidades jerameelitas e nas cidades dos queneus, e aos de Orma, aos de Borazã, aos de Atasse, aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. A matança dos israelitas e a morte de Saul. Capítulo 31 do primeiro livro de Samuel. Os filisteus, porém, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquisua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E, vendo os homens de Israel que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, e acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça, e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-Sean. Ouvindo então isso os moradores de Jabes Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean, e vindo a Jabes os queimaram. E tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Amém. Você terminou de ouvir a leitura do dia 26 de março. Você terminou de ouvir a leitura
do dia 26 de março. Você ouviu os capítulos 28, 29, 30 e 31 do primeiro livro de Samuel, terminando assim de ouvir toda a leitura deste primeiro livro. O primeiro livro de Samuel tem 811 versículos e 31 capítulos. Se você vem acompanhando a leitura, você viu que quando Saul estava no segundo ano do seu reinado, ele não obedeceu à voz do sacerdote Samuel. E como Samuel estava demorando chegar no arraial, no local onde ele mandou que Saul o esperasse, Saul ofereceu o holocausto ao Senhor. E ele não poderia fazer isso. Isso era a função do sacerdote. Então, naquele tempo, no segundo ano do seu reinado, o sacerdote Samuel disse para ele que Deus estava o recusando. Ele não estava mais agradando a Deus e que Deus iria colocar no lugar dele um outro melhor do que ele. Mas eu quero dizer para você que o reinado de Saul foi todo de perseguição contra o rei Davi. Davi teve 2 oportunidades para matar o rei Saul, mas ele não fez isso, porque Davi temia a Deus. E ele sabia que ele não podia tocar no ungido do Senhor, ainda que Saul estivesse querendo matar Davi. Então, como Saul perseverou com a sua maldade, você ouviu aqui nesta leitura do capítulo 20. Deixa eu voltar aqui para recordar, né? No capítulo 28, o primeiro livro de Samuel, Saul procurou uma feiticeira para se consultar com ela. Ele até se fingiu que não era o rei, porque ele tinha mandado todos os feiticeiros, tinha expulsado os feiticeiros de Israel. Mas aquela mulher ainda conseguiu ficar, essa feiticeira pitonisa. E ele foi consultar a ela, e ela descobriu que ele era o rei. Por que que ele foi consultar a pitonisa? Porque ele orou a Deus e Deus não respondeu mais a Saul. Então, chegou um momento em que o limite para com Saul, o limite de Deus, havia se encerrado. Então Saul teve essa morte terrível, né? O exército dos filisteus venceram o rei Saul. Os filhos dele, do rei Saul, foram mortos, né? Jonatas, Abinadab e Malquizua. E o rei Saul, vendo que os filisteus iam matá-lo, ele pediu ao seu pajem de armas que enfiasse a espada nele, né, para o matar. Mas o seu pajem de armas não quis fazer isso. Então o próprio Saul se lançou sobre a sua espada e morreu. E o seu pajem de arma também fez o mesmo. E aí os filisteus vieram, cortaram a cabeça dele, depois queimaram o corpo de Saul. Esse foi o final deste rei que havia sido ungido por Deus para reinar sobre Israel. Eu sempre ensino, onde eu dou aula na igreja, a consequência da desobediência na nossa vida. Quando nós nos arrependemos e confessamos a Deus o nosso pecado, Deus verdadeiramente lhe perdoa. Porém, Saul, ele foi até o final da vida dele sendo mau, perverso e querendo matar o rei Davi. Então tá aí, terminou assim a história do rei Saul. Na próxima gravação você estará ouvindo a leitura do dia 27 de março. E você estará ouvindo, vamos começar a leitura do segundo livro de Samuel. Eu aguardo você na próxima gravação, se assim você desejar, de continuar ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Eu
desejo que você se esforce, porque ler a Bíblia toda em um ano, você tem que ler 3 capítulos e meio. E eu fiz uma média para fazer esse programa da leitura em um ano. Já tenho em meu site a leitura da Bíblia na ordem cronológica, também na ordem sequencial. Mas se você desejar continuar ouvindo esta leitura, nós estamos publicando esta leitura em nosso site. Você indo no nosso site, clicando lá em leitura da Bíblia, você vai ver vários, como é que se diz? Você vai ter 4 escolhas para você ouvir a leitura da Bíblia. Eu desejo que você escolha uma opção e vá tendo paciência e desejo de conhecer toda a história bíblica. Nós não devemos ler a Bíblia por pedacinhos, um pedacinho aqui e outro ali. Não. Nós precisamos de ler a Bíblia completa, conhecer a palavra de Deus, para que nós não venhamos ser enganados por pessoas que pregam a palavra de Deus e acrescentam o que não está escrito ou deixam de pregar o que está escrito. Então, quando nós somos estudiosos da palavra, nós podemos até ouvir o que não está na Bíblia, mas nós não vamos aceitar. Então, fica esta palavra, mais uma vez, Deus te abençoe, um abraço, obrigada por me ouvir e até a próxima gravação, se assim Deus permitir. Amém.